gente está conversando um pouco sobre trabalhando com Deus, como é que a gente pode olhar o nosso dia a dia, nossa vida profissional. E a gente já entendeu, e eu não tenho dúvidas disso, que o trabalho não é um peso e a gente tem que enxergar o trabalho como algo que é uma maldição. E aí vou trabalhar sempre reclamando de tudo, de todos, achando que o devorador está ali para acabar comigo e o meu chefe é a encarnação máxima do diabo e os meus companheiros de trabalho, eles são as hostes demoníacas de Deus colocadas ali e eu tenho que viver de uma certa forma repreendendo o chefe e todos os lá, porque a coisa é complicada. Eu quero dizer que eu acredito que a gente já entendeu que nós estamos onde nós estamos porque há uma oportunidade de brilhar a luz de Cristo. Eu quero ter a plena convicção de que nós já entendemos que o trabalho é uma maneira incrível que Deus nos deu de podermos ser instrumentos dele no meio de uma geração corrompida que carece de pessoas que sejam sal e luz. Eu quero crer que na segunda-feira, quando nós levantamos e vamos para o trabalho, nós chegamos ali na expectativa do que Deus pode fazer por nós, em nós e através de nós. Saber que tem muitas pessoas que estão com o destino traçado para a sua eternidade, uma vida eterna, distantes de Deus, e por causa disso eu estou ali para brilhar a luz de Cristo e para resgatar. Eu não estou ali simplesmente para tornar o meu final do mês mais azul. Eu não estou ali para simplesmente angariar pontos e conquistas para que na primeira oportunidade eu seja promovido. Eu não estou ali para que eu ganhe uma projeção nacional e, consequentemente, uma projeção financeira. Eu estou ali porque eu acredito que Deus me colocou ali. E mesmo no meio do caos que o nosso país vive, e muitas vezes a nossa empresa está, nosso momento profissional se apresenta, eu estou ali para brilhar a luz de Cristo. Isso é o que eu acredito, e eu acredito que a gente já entendeu isso. Por isso, como é que a gente trabalha no nosso dia a dia com Deus? Qual é a postura de um cristão com Deus de fato? E aí eu te convido a abrir sua Bíblia, em Gênesis 37, de 1 a 4. Gênesis 37, de 1 a 4. Quero reforçar sempre a ideia de que aqui é uma igreja, e por mais característica que não tenha, muita gente vem dizendo, vocês não são tradicionais. Não, a gente é tradicional, pior que a gente é. Eu tenho ido a gente tem sido bem tradicional, por mais que os pastores dessa igreja, os outros, eu não pareçam pastor, aqui continua sendo uma igreja. E a igreja, a nossa principalmente, uma preocupação principal é que a gente se fundamente sempre na palavra. E por mais que a gente projete, a minha recomendação é que você tenha a sua Bíblia. E não acho que tem que ser impressa, como também não acho que tenha que ser digital. Eu acho que ela tem que ser sua. A melhor maneira como você se adequa à leitura da Bíblia. Então, a minha recomendação é que você traga sempre a sua Bíblia, sempre. Riscar, escrever, colocar as dúvidas, mandar por WhatsApp depois para o Israel, ele que responde tudo. Você tem liberdade de fazer isso, mas traga sempre a sua Bíblia, para você entender que o importante é fundamentar a sua vida em cima da Bíblia. Não são contos, não são histórias, não são narrativas, mas é a Bíblia. É a Bíblia que nos importa, que nos interessa.
Então, Gênesis 37, de 1 a 4, conta a história de José. E fala que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Presta atenção, gente. Muita gente fala assim, eu começava a trabalhar com 14 anos, 15 anos, 16 anos. José, aos 17 anos, já trabalhava, pastoreando o rebanho. Naquela época, o pastorear o rebanho não era uma profissão muito digna. Na verdade, quando o cara não dava para nada, ele era pastor. Por que essa risada? Porque o pastor cuidava dos rebanhos do pai, não ficava em casa, estava mais distante, ficava numa terra que não era dele necessariamente, tinha que levar rebanho para um lado e para o outro. E lembra de Davi? Os seus irmãos todos no exército, batalhando, tendo status como os guerreiros. E ele era o quê? Quem cuidava das ovelhas do pai. Engraçado que a experiência de cuidar das ovelhas do pai foi que o ensinou a ser um grande rei. Se ele não tivesse tido essa experiência e ser submisso a Jefté durante um bom tempo, aprendendo o que era cuidar de ovelha, ele jamais seria um grande pastor. E o interessante é que ele escreve o Salmo 23 já na velhice, quando o seu filho se levanta contra ele e traz uma multidão para tirá-lo do reino, e ele escreve dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um salmo do ponto de vista de uma ovelha. Na verdade, quem escreve não é um pastor, mas é uma ovelha. Então, você percebe que naquela época o ser pastor não era uma profissão de grande status. E hoje o que eu vejo é que a molecada de 17 anos já quer começar trabalhando sendo gerente, diretor, tá por cima de tudo isso. Ninguém quer ser pastor. Então você pega aqui a história de José, é um trabalhador que nos tem muita coisa a ensinar, muita coisa. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Meio bacana o irmão. Ora, Israel gostava mais de José. Isso tudo favorece o relacionamento, né? O cara, além de ser um dedo duro, era o preferido. Era o queridinho. E ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Algumas coisas a gente atira de José rapidamente. Novo, estava trabalhando com 17 anos, já cuidava das ovelhas do pai, não era algo de grande projeção, mas era. Ele tinha como colegas de trabalho os seus próprios irmãos, ele via o erro dos irmãos, e os irmãos parece que eram de fato da pá virada, e ele tinha o costume de trazer o relatório de serviço da empresa para o pai, onde ele prestava relatório sempre dizendo o que faziam e quem fazia e o resultado de tudo isso. O fato é que os seus colegas começaram a ficar indignados com ele, dizendo, nós não gostamos muito da postura desse nosso amigo que trabalha com a gente, que por coincidência é nosso irmão. O fato é que, além de tudo isso, o patrão gostava mais dele. Tanto gostava que deu uma túnica colorida, que destacava. Ele andava no meio, sempre vendo e sendo visto como o destaque do mês. Lembra quando a gente vai no McDonald's, não tem a foto, destaque do mês? Eu gosto de ver aquilo para ver se eu identifico quem é. Acho que eu nunca consegui identificar quem era o destaque do mês, a foto com quem está me atendendo ali, mas eu gosto daquilo. Aqui na igreja a gente até estabeleceu isso, né? Quando a pessoa começa a cantar muito de galo, dizer que está fazendo uma série de outras coisas, a gente imprime a foto do cara e coloca destaque do mês, para ver se o cara aprende a se valorizar de boca calada. Vira e mexe, tinha uma que estava lá com a cara pendurada, e a gente brincava, e é o destaque do mês. O fato é que ele era o destaque no coração do pai, e ele se destacava em relação aos seus irmãos, gerou
uma confusão e uma briga entre os irmãos e ele, a tal ponto que os irmãos o vendem e ele é colocado para servir no Egito, e a partir daí é que a gente vai definir a história de José e vai entender quem ele era. E ao mesmo tempo olhá-lo como um profissional e tirar algumas características dele que a gente pode estar trazendo para o nosso dia a dia. Porque muitos de nós, eu faço 15 anos que estou trabalhando aqui na Ibaviva. Eu faço o que gosto, trabalho com quem gosto e onde gosto. Eu tenho chegado à conclusão que talvez eu seja um ponto fora da curva, porque são poucas pessoas que eu vejo satisfeitas e realizadas com o que de fato fazem, onde fazem e como fazem. E o que eu percebo em José, a história de José, é que talvez ele teria a postura que muitos de nós temos. Eu não gosto do meu serviço, eu não sei por que eu estou lá, eu faço porque tenho que fazer e não tenho uma opção melhor, o mercado está ruim, as impossibilidades estão cada vez maiores e quem tem a sua profissão ou o seu emprego hoje que garanta o seu, porque se perder vai ser difícil se recolocar e uma série de coisas. E eu vejo o pessoal olhar para o seu emprego em vez de entender como uma oportunidade que Deus deu e ali eu posso desenvolver com o meu coração realizado. Eu entendo que muita gente está extremamente insatisfeita com aquilo que tem. Uma impressão que eu tenho é que os 10 mandamentos fazem valer nessa história. Quando os 3 primeiros apontam que Deus é Deus para a minha vida e eu não vou criar um outro Deus, uma outra imagem e não vou ficar utilizando o nome dele em vão, eu vou ter somente Deus como a única razão de ser da minha existência, o resultado de tudo isso é que eu termino o 10º mandamento dizendo, eu não vou cobiçar coisa alguma. Por que eu não cobiço coisa alguma? Porque Deus é Deus na minha vida, eu estou tão repleto, tão satisfeito com tudo o que eu preciso para viver, por causa de Deus ser o Deus da minha vida, que isso me faz entender que nada mais eu preciso, eu estou satisfeito, eu não fico cobiçando. Quem entendeu isso foi o próprio Davi, quando ele escreve o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, por isso o meu cálice transborda. O cálice dele só transbordava porque ele tinha a convicção de que Jesus era o pastor da vida dele, e por causa disso de nada ele teria falta. Então o cálice transbordava. Da mesma maneira que Davi aprendeu, a gente aprende nos 10 mandamentos. O problema é que a gente não é satisfeito com Deus. E porque nós não estamos satisfeitos com tudo aquilo que Deus é e Ele oferta para nós, o resultado de tudo isso é que nós vivemos insatisfeitos com a nossa vida. A gente vai para a empresa e não gosta do que faz. A gente vai para casa e não gosta do que tem em casa. A gente vai para a igreja e a gente não gosta do que tem na igreja. A gente está sempre insatisfeito com aquilo que Deus nos deu. Interessante é que o servo é bom e fiel tanto no pouco como no muito. E na verdade, para ele ter muito, ele precisa ser fiel no pouco. Então, o que eu e você tiramos dessa história é que nós olhamos para um jovem que foi de maneira cruel tirado do seu convívio familiar, da sua vida profissional, vendido como escravo, e colocado num lugar que talvez ele não gostaria, era uma terra que não era dele, debaixo de orientações, supervisões e ordens de pessoas que ele não conhecia e não tinham vínculos familiares com ele. Talvez, como escravo, não tinha o salário que ele gostaria de ter, e o resultado de tudo isso é que nada disso o abalou e ele assumiu a postura de ser o melhor profissional que existiria naquela época. E a gente olha para ele e a gente vê algumas características que a gente pode trazer para a nossa vida. 6 características ao trabalhar com Deus. Primeira, a ousadia. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados
amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Tirando o mérito do que está por trás de toda essa história, tirando o mérito de que esse é um projeto e um processo de Deus para a vida deles, tem a ver com a história de Israel, tem a ver com o movimento de Deus para a vida de uma nação, para o livramento e uma série de outras coisas. Uma das características que eu tenho percebido aqui é que ele traz um sonho, algo que ele enxerga longe, que ele quer ver não necessariamente hoje, mas ele quer ver mais à frente, e isso o impulsiona. Uma das características que eu tenho percebido é que a maior parte de nós não tem sonhos, eles não carregam para si projetos futuros, eles não enxergam o que pode acontecer aonde eles estão, eles não trazem desafios que o movimentem, que o levem para frente. Eu tenho trabalhado tenho sido convidado a conversar com alguns grupos de pastores, e uma das preocupações dos pastores é: me explica como é que funciona lá, me explica como é que você tem aplicado a estrutura, né? Eu falo: cara, vocês estão muito preocupados com o formato, vocês querem saber se na nossa igreja o pastor prega. E eu fui numa ordem de pastores agora, e quando eu cheguei para falar na noite, estava todo mundo de terno e gravata. Eu falei: ai meu Deus do céu, me compliquei. Eu já cheguei pedindo desculpa. Falei: gente, eu não sabia. Ainda bem que eu estava de camisa mais social, não estava do jeito que eu em geral me visto, né? Eu falei: gente, desculpa, eu não sabia, esqueci de perguntar. Ele só viu o pessoal tirando o terno assim, afrouxando a gravata. Legal. Mas o que eu fiquei pensando foi um erro meu de não ter consultado. Mas a forma, como é que vocês aplicam, como é que vocês fazem isso? E o que eu tenho dito é: gente, não é forma, é muito mais a essência. Aonde vocês querem chegar? Qual é o sonho? O que vocês estão esperando da igreja de vocês? Qual é o movimento que te impulsiona para frente? Qual é o sonho que você tem para o seu emprego? Qual é o sonho que você tem para a sua profissão? O que te movimenta? O que eu entendo, todo o profissional cristão, ele tem que olhar a bagunça que o mundo está e diz: o que eu posso resolver ou solucionar tudo isso? Amo o texto de Tito 1,5, quando Paulo chega a Tito e diz: a razão por colocá-lo em Creta, Tito, é para que você organize as coisas que estão bagunçadas. Ou seja, o que eu estou te fazendo é que você está indo, e Creta estava no meio de um caos teológico, de liderança, uma bagunça tremenda, e o que Paulo está dizendo é: eu estou te colocando num lugar que é bagunçado, desorientado, desorganizado, simplesmente para você organizar, porque essa é a nossa função. A nossa função profissional não é necessariamente ir para lá para ficar galgando espaços, projeções, promoções, ter mais dinheiro, quanto é que eu vou ter de benefício, qual é a rentabilidade do meu... Nada disso. O que eu tenho que pensar é: qual é o propósito de Deus para mim naquilo que eu estou fazendo. E eu estou indo para onde eu estou indo na questão de estruturar, organizar o caos, porque tem vidas que estão em jogo. Tem uma restauração que está em jogo. Eu preciso me programar para isso, e eu preciso vislumbrar para isso, e eu preciso ser contente na realização disso. Por que você faz o que você faz? Qual a tua motivação? Aonde você quer chegar com tudo isso? O que te impulsiona? O que te impulsiona? Porque como cristão, o que me impulsiona é o que está por trás de tudo isso. Pedro entrou em direito. E eu tenho perguntado para ele: o que te impulsiona a fazer direito? Cara, que você tem cara de advogado, você tem. Você tem jeitão de advogado, você tem. Tudo questiona. Tudo pergunta o que está por trás. Tudo procura
uma brecha para justificar a sua ação. Tudo. Esses dias a Dani falou alguma coisa com ele que ia proibi-lo de fazer isso. Ele disse, não pai, não mãe, eu vou fazer 18 anos. E a partir dos 18 anos, eu posso decidir isso. E ele usou um termo que eu esqueci, eu sou pastor, não sou advogado. E eu achei um barato. Tá vendo? Nasceu para isso. E a minha pergunta é, por quê, Pedro? O que te impulsiona? Como cristão, o que o direito vai agregar no reino? Porque está na hora. E eu não sei se você já enxergou o Brasil do jeito que está, mas o que está faltando no Brasil é sal e luz. É gente que entendeu o seu propósito. Não interessa qual a profissão que tem escolhido. E o seu propósito é de ser sal e luz. Sal e luz. Isso é o que o movimenta. Isso é o que o leva para frente. Isso é que o torna o melhor profissional. E, de uma certa forma, José tinha um sonho. Ele adquiriu esse sonho. Ele encarnou esse sonho. Se a gente pensasse em ousadia, é a coragem de pensar além, mostrar iniciativa e correr riscos por um sonho, mesmo tendo que encarar a possibilidade de uma perda. Chegou dizendo, eu tenho um sonho. Vocês se curvavam diante de mim. Ele encarou a perda. Mas ele foi ousado. Porque isso o impulsionava. E quando a gente reflete no texto novamente, a gente vê que José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Mas havia algo que o impulsionava, que o levava para frente. Ele pensava grande, mostrava iniciativa, corria riscos por causa desse sonho. O que é que te impulsiona? Você está fazendo o que você está fazendo. E a minha pergunta é, o que é que te impulsiona? Você está desenvolvendo o que você está desenvolvendo e o que é que te impulsiona? De carteira assinada ou não? Pagando sindicato ou não? O que é que te impulsiona? O que é que te leva para frente? O que é que te faz acordar todo dia e ir para o teu emprego? Segunda característica era o relacionamento. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Quando a gente lê esse texto, qual é a palavra que a gente mais gosta? Prosperidade. É a palavra que mais está em voga no meio dos cristãos religiosos. A gente precisa prosperar. A gente precisa prosperar. A gente precisa trocar o nosso carro chique por um carro mais chique ainda. A gente precisa trocar a nossa casa de 4 quartos com 4 suítes por uma casa de 8 quartos com 8 suítes. A gente precisa disso. A gente sabe, eu preciso prosperar, prosperar, prosperar. Interessante que em nenhum momento na Bíblia, há uma promessa, uma garantia ou um projeto de prosperidade de bens e financeiros. Em nenhum momento. O que há na Bíblia
É o ensino de você ser contente, tendo ou não tendo. Mas a Bíblia promove, e a Bíblia promete, e a Bíblia incentiva relacionamentos. E que relacionamentos trazem prosperidade de intimidade. O que importa é relacionamento. Interessante que eu acredito cada vez mais que a gente tem que desenvolver isso. E o que eu mais tenho visto no meio das empresas é a quebra de relacionamentos. No meio dos grupos, quebra de relacionamento. No meio dos pequenos grupos da nossa igreja, quebra de relacionamento. E o que a Bíblia promove sempre será relacionamento. Sempre a capacidade de me relacionar, de perdoar, de suportar. Porque quando a gente entende o que Cristo fez por nós e o movimento de Deus por nós, o que é graça? Graça é eu fazer mais do que o outro merece. Significa que o relacionamento ele nunca vai ser pautado pela crise, pela dificuldade, ou pelo confrontamento, enfrentamento, ou o mal que foi feito. O movimento do relacionamento sempre será fazer mais pelo outro do que o que ele merece. Porque foi isso que Cristo fez comigo. Portanto, eu mesmo profissionalmente, eu tenho que viver nesse conceito com relação ao meu próximo. Eu vou promover relacionamento. Eu vou promover relacionamento. E se a gente tivesse que parar, é possuir as atitudes atraentes e habilidades necessárias para relacionamentos que fazem com que os outros queiram trabalhar comigo. Isso deveria definir a minha postura profissional. Cara, eu tenho habilidades, eu tenho atitudes. Isso me torna tão atraente nas minhas habilidades e atitudes que os outros querem se relacionar comigo. Sabe, eles gostam de estar perto de mim. Porque eu incentivo, eu promovo o crescimento do cara, eu cuido da pessoa, eu torno a pessoa um melhor funcionário, eu desenvolvo a pessoa. Eu não estou lá simplesmente para defender o meu. Mas a minha visão de reino me faz investir em pessoas. A minha visão de reino me faz entender que pessoas e relacionamentos elas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E é isso que eu vou fazer. É nisso que eu vou desenvolver. Por isso que o texto é interessante, que diz que a postura de José era tão significativa naquilo que ele fazia e como ele fazia, que agradou-se de José, o Potifar, e o tornou administrador de seus bens. Onde você precisa aprender a se relacionar? Você vai trabalhar com alegria? Ou você é aquela fonte de mau humor? Bom dia por quê? Otimismo. Já viveu com gente que é pessimista? Tudo não presta. Tudo está ruim. Tudo enxerga negativamente. É um buraco negro. Você está do lado dele, a sua alegria... O cara não acerta nunca. O cara nunca está feliz. Humildade. Coração de servo. Não egoísta. Que ajuda o outro a ser bem-sucedido. Pergunta é onde você precisa aprender a se relacionar. Onde? Terceira característica que a gente vê em José é capacidade. Agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. A gente lê esse texto e talvez a imagem que a gente cria é que José era um amuleto. Era um cara
Cara, eu vou trazer para casa, porque só ter esse sujeito dentro de casa, eu sou abençoado. Eu vou usar a roupa do cara, o perfume do cara. Porque o cara é abençoado. Então, a gente tenta delegar à personalidade o sucesso da coisa. Mas o que a gente tem que entender é que Josué era capaz. E capaz pra caramba. Ele sabia fazer. Ele era excelente administrador. Ele deu sacadas, não só políticas, mas administrativas, que impressionavam o Potifar. E não tinha a ver como se ele fosse um amuleto, um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, um copo de sal, uma vassoura atrás da porta. Já estou misturando, né? Mas eu estou lembrando que não tem a ver com isso, tem a ver com a capacidade do cara. Ele sabia fazer. Ele se dispunha a realizar. E eu gosto de entender capacidade como o meu potencial para desenvolver bem, o desejo de continuar aprendendo. Então eu posso melhorar em competência e assumir grande responsabilidade. O fato é que eu tenho que desenvolver a minha capacidade. José teve que desenvolver o que ele era capaz. A gente não nasce pronto. Eu tenho lido um livro, na verdade li um livro do Eugene Peterson chamado Crescendo com Seu Filho Adolescente. E ele trata mais ou menos a seguinte coisa. Ele diz, olha, quando a gente tem filho criança, a gente está num processo ainda de estabelecimento daquilo que nós somos. Nós pegamos o filho criança e a gente está se consolidando profissionalmente, se consolidando no casamento, se consolidando na própria vida e assim por diante. Só que eles são crianças e a gente entende que a gente precisa se consolidar, então a gente olha para a criança de uma forma, não sei como lidar, também vou aprender como lido com isso e assim por diante. E aí ele diz, a gente chega na fase adolescente. Quando os filhos estão adolescentes, para os jovens, em geral, a gente está aqui relativamente consolidado. A profissão, o que a gente queria conquistar, o patrimônio da gente, o relacionamento marido e mulher está relativamente consolidado. Então a tendência é nós nos estagnarmos. O Eugene Peterson diz, Deus é tão sábio que nos dá um filho adolescente. Que não tem como se estagnar. Você vai precisar aprender na marra a desenvolver uma vida espiritual. Porque já não há mais aquela autoridade sobre criança. Hoje em dia, daqui a 2 semanas a gente vai começar uma série sobre filhos, porque a gente tem visto que os pais não têm autoridade mais sobre filhos. Então, a gente não tem mais autoridade com o filho criança quando ele é adolescente. O coração dele já não está mais voltado para o nosso coração. E aí é difícil lidar. Como é que a gente se posiciona? Conversa, amor e oração. Conversa, amor e oração. E ele diz, esse é um dos grandes desafios espirituais, onde a gente tem que se capacitar para isso. Capacitação é algo que a gente vem buscando sempre. A Bíblia a gente não para de aprender. A gente aprende sempre, por isso a gente tem que estudar a Bíblia sempre, sempre, sempre. Na nossa profissão, a gente tem que estar estudando sempre, desenvolvendo sempre, sempre. Por isso, gosto de olhar para o texto, e desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. Você tem buscado aperfeiçoamento? Você tem se dedicado a treinamento, estudo, a adquirir conhecimento, a se tornar mais habilidoso? Ou você simplesmente se estagnou na vida? Isso não tem idade. O desenvolvimento de capacidade é para o resto da vida. Porque cada momento da nossa vida exige uma capacidade diferente de ser desenvolvida. Cada momento. Cada momento. Quarta característica é a confiabilidade. Assim deixou ele os cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. O Potifar só se preocupava com aquilo que ia comer.
Que inveja. Era só o que ele se preocupava. O resto ele deixava na mão de José. Você, na sua vida profissional, é alguém que tem promovido confiança? Quando pedem uma tarefa para você e você diz que vai executar, você cumpre ou não? Você cumpre com o prazo, com o conteúdo, com a proposta ou não? Quando você está trabalhando, aquilo que é da empresa ou você também torna seu? Clips, o celular que é da empresa, ele tem uma mistura da empresa e pessoal? Você é alguém que promove confiança no seu caráter? Aquilo que você diz sim é sim, e o que você diz não é não. Que o que você prometeu você vai cumprir. O povo pode confiar no seu potencial. O povo pode confiar no seu desempenho. Se a gente pensasse em confiabilidade, é ganhar a confiança dos outros sempre, mantendo minhas promessas e cumprindo minhas responsabilidades, mesmo que isso implique sacrifício. Mesmo que isso implique sacrifício. Algumas pessoas chegam para mim e dizem: a minha vida profissional tá complicada. Porque os caras estão pedindo um monte de coisas e eu não estou cumprindo, porque eu também tenho a minha vida pessoal. Peraí. Então tem alguma coisa errada. Ou você não tem a capacidade, não está aprendendo a desenvolver o que precisa. Ou o pessoal está dando muito mais tarefas do que você de fato pode resolver. Mas o resultado de tudo isso é que se você não pensar, entender, desenvolver a sua capacidade, ou chegar numa conversa com o seu patrão, o teu problema é que você vai cair em descrédito. Porque o que está sendo pedido não está sendo cumprido. Então você precisa aprender a resolver essa parada. O que não pode é cozinhar com o galo. Porque isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. Gosto muito. Assim deixou eles ao cuidado de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma. O teu chefe se preocupa? O que ele entrega a você, ele confia ou ele vive preocupado? A quinta característica é a lealdade. José era atraente e de boa aparência. E daqui para frente eu vou dizer que eu me identifico demais com José. O que ele sofreu, eu sofri também. Então, vou falar de coração para coração agora para vocês. José era atraente e de boa aparência. Podia mudar. André era atraente e de boa aparência. Até rima André com José. Você vê como a Bíblia é incrível. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa. Tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Acho bacana como a relação da profissão, da conduta dele, em relação ao seu senhor, ao seu patrão, tem a mesma conotação e o mesmo peso em relação a Deus. Ele diz: ele me confiou tudo. E eu não estou traindo a ele somente. Eu estou traindo a Deus. Como é que eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, se eu tivesse, ou se eu me deitar com você? Por isso, ele era leal. Por isso que ele cuidava.
E a lealdade, gente, é um negócio que é sério. É sério. O que eu vejo é a inabilidade de relacionamentos é tão grande e as pessoas se melindram por tanto e tão pouco que o que eu vejo é ninguém senta para conversar de fato com o outro e tratar com o outro o problema. Entretanto, a primeira coisa que se quebra é a lealdade e ele sai por aí falando mal do outro. Tem gente que chega para mim e diz: fulano saiu da igreja e disse que você não presta por causa disso, daquilo outro, que você não faz visita, que você não cuida. Eu falei assim: fulano nunca me disse isso. Gostaria de ter ouvido isso dele. Ele seria no mínimo maduro e pelo menos adulto. Porque eu nunca impedi dele vir falar comigo. Nunca pedi. Ah, mas você é pastor balela. Isso é uma questão de maturidade. Isso é uma questão de ser gente grande. De ser adulto. De vir atrás. De ouvir. De falar. Isso é uma questão de lealdade. Porque uma das coisas que eu tenho pensado, e você tem que aprender, é o seguinte: pessoas que falam do outro, eles falam para o outro. Tem muita gente que chega para você querendo ser leal a você, ou vender uma imagem de leal a você, contando para você o que os outros fizeram. Eu tenho uma raiva disso. Fulano de tal, uma terceira pessoa, falou isso de mim. Falei: como é que você sabe? Porque Beltrano veio falar. Por que Beltrano veio falar para você? Tenho uma raiva disso. Por que Beltrano não chegou para fulano de tal e disse: fulano de tal, você está falando dele? Então eu vou marcar um encontro entre você e ele para que vocês se resolvam. Porque isso é coisa de gente grande, não é coisa mais de menino. Porque a igreja tem que ser coisa de gente grande, o cristianismo tem que ser coisa de gente madura, que sabe ser leal, se relacionar, de falar, de confrontar, de chegar, de sentar. Gosto da definição de lealdade, que é ser fiel ao próximo e a Deus, mesmo quando a dificuldade põe em teste o meu compromisso com eles. É ser fiel. E veja que é uma questão de fidelidade entre Deus e o próximo. Nunca é somente em relação ao próximo. E nunca será somente em relação a Deus. Sempre será em relação aos dois. Porque o cristão, ele é leal a Deus, mas ele também é leal ao próximo. E a quebra da lealdade a Deus, ele deixa de ser leal ao próximo. E a quebra de lealdade ao próximo, ele deixa de ser leal a Deus. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E a última característica é integridade. Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. A integridade exigia de José que ele evitasse pessoas, situações e lugares. Isso Celebrando nos ensina. Se a gente quer viver uma recuperação, e a recuperação significa não ferir a minha integridade, eu terei que aprender a evitar pessoas, situações e lugares. No caso de José, ele estava evitando ficar perto dela. A mulher era uma pressão para ele. Não largava do pé dele.
Somente nós que somos bonitos e de boa aparência sabemos o sofrimento disso. Talvez o Laerte nem sabe o que é isso, tadinho. A definição é praticar em segredo os valores e crenças que pretendo manter em público. É não compartimentando a minha vida. O que é público, o que é secreto, aquilo que só eu e Deus sabemos. Aquela frase bem conhecida, quem você é quando ninguém está olhando. Este realmente é você. Quem você é quando ninguém está olhando. Não compartimentalizar a sua vida. O que é sagrado do que é secular. O que é público do que é privado. O cristão de fato é uma coisa só. É uma coisa só. Íntegro. Íntegro. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E quem conhece a história de José sabe que ele pagou um alto preço depois por causa disso. Mas a sua postura trouxe a ele o resgate da condição anterior. Ser cristão nesse reino, ou ser cristão no reino, é viver contra a maré, é pensar diferente. Por isso Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Significa que é levantar na segunda-feira de manhã, para quem começa a semana na segunda-feira, dizendo, eu tenho uma postura diferente. Eu não vou simplesmente ganhar dinheiro, ou projeção, ocupação. Eu vou implantar o reino. É uma oportunidade exclusiva minha de implantar o reino aonde Deus me colocou. Com as portas abertas que Deus abriu. Com as pessoas que estão ao meu lado. É o impactar pela minha postura, pelo meu conteúdo, pelo aquilo que sou e por aquilo que faço. Brilhar Jesus é iluminar esse mundo, é salgar essa geração. Eu tenho essa oportunidade, Deus me concedeu isso, Ele me chamou. E a gente tem que entender uma coisa, quando Efésios 2, 8, 9 e 10 diz que é pela graça que nós somos salvos, ou seja, nós recebemos muito mais do que nós recebemos por causa de Jesus Cristo, e a gente recebe isso olhando para Cristo com os olhos da fé, e não por obras para que ninguém se glorie disso. Ele termina o texto dizendo que é para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão planejou para que andássemos nela. Significa que todo mundo é salvo por intermédio da fé, da graça. Ninguém faz coisa alguma para obter a salvação. Entretanto, quem é salvo pratica as boas obras. O salvo de fato tem uma postura prática diferente. O salvo de fato, ele age de forma diferente. Por essas e outras, que eu acho que muita gente precisa se converter de fato. Adquirir uma visão que só quem teve um encontro com Jesus Cristo adquire. A visão do que é reino, de entender que as boas obras não me salvam, entretanto, se eu sou salvo, eu vivo para praticá-las. Eu vivo para praticá-las. Que Deus abra a nossa mente, que haja uma renovação de mente,
para que a prática seja diferente. Essa é a minha oração. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém?